Paz do Senhor, glória a Deus. Vamos pregar. Estamos vivendo um tempo onde nós não podemos mais se encontrar acomodados. Vamos pregar. Muito boa tarde a todos. Que a graça do Senhor Jesus e a paz seja com todos. Jesus, ele deu a ordem de pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus, ele disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra. Eu pergunto a você, meu amigo, se Jesus voltar agora, você estará preparado? Infelizmente há uma realidade onde o diabo tem enganado a muitos. Jesus, ele diz: vejam que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque virão muitos em meu nome, padres, pastores, gurus, médiuns e etc. Mas Jesus diz: acautelai-vos, pois os tais são enganadores. Cidade de Goiânia conhece as religiões, ouve falar de Deus, mas não conhece a Deus. Quantas vezes você já leu a tua Bíblia? Hoje, nos dias de hoje, quantos versículos da sua Bíblia você parou para ler? E quantas notícias no jornal você ouviu? Quantas vezes você parou para ler a tua Bíblia? E quantas vezes você parou para assistir uma partida de futebol? O povo está perecendo por falta do conhecimento. Aí está a causa. Porquanto rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram o conhecimento da palavra de Deus, e o mundo está aí nessa decadência. Jesus, ele vem. É tempo de conserto, tempo de arrependimento, é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Conserta a tua vida com o Cristo hoje, meu amigo. Deixa o homem seus caminhos maus, caminhos esses que estão levando ao inferno, pecados e mais pecados ocultos e escondidos. Confessa eles diante de Jesus Cristo, pois Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Fuja das religiões. Jesus, ele diz: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe que os mortos sepultem os mortos, eles não podem te ajudar. Aparecida, Maria, Preto Velho, Pombagira, Chupa Preto Marabô, nenhum demônio pode te ajudar, porque Jesus é o único que está vivo. Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai. Por isso Maria não pode te ajudar, não está viva. Ela está aguardando o juízo. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Deixe que os mortos cuidem dos mortos. Jesus, ele vem. Vai haver o acerto de contas. Não se esqueça, meu amigo. Cada um terá que dar conta de si mesmo diante de Deus. E nessa tarde você está sendo alertado. O juízo vai chegar para todos. Mas para esse dia você precisa estar preparado para poder prestar conta com Deus. Você precisa estar com a tua vida em ordem diante de Deus, para poder prestar conta diante dele. Porque Jesus, o mesmo que é amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor. E a Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Não basta somente crer em Deus, meu amigo. A Bíblia diz no livro de Tiago que os demônios também creem em Deus, mas se estremecem. Não basta somente crer em Deus. Tu crês que é só Deus, fazes bem, pois os demônios também creem e se estremecem. O que o homem precisa para alcançar a salvação? A Bíblia diz: creia e obedecer a Deus, creia na palavra do Senhor e siga
os ensinamentos de Cristo Jesus. Jesus falou: quem caminha em luz nunca andará em trevas. Pois o tempo, meu amigo, que nós estamos vivendo na terra é onde o amor de muitos tem se esfriado para com Deus, onde seus corações têm se entenebrecido e endurecido de tanta iniquidade, aonde Jesus, ele está prestes a vir, o arrebatamento está prestes a acontecer, e quantos estão desapercebidos, quantos estão despreparados, quantos estão com as suas vidas imundas, cheios de pecados encobertos e escondidos. Mas porém Deus, ele contempla os bons e os maus. Será que isso não pesa a sua consciência? Não te traz temor? Saber que os olhos de Deus estão em todos os cantos da terra. Ele contempla os bons e os maus. E nós vivendo uma vida de iniquidade, o mundo vivendo em suas orgias, em suas bebedeiras, em seus pecados sexuais escondidos. Mas Jesus, ele vai pegar de surpresa este mundo que está caminhando irreconciliável com Deus, em seus caminhos de adultério, em seus caminhos de bebedeira, em seus caminhos de homossexualismo e lesbianismo. Então fazer festa para o diabo, porque o carnaval é festa a Satanás. Já não escondem mais, está tudo explícito. Vê quem quer, e quem não quer tapa os ouvidos e tapa os olhos e não enxerga a verdade que está diante dos olhos. A grande verdade, meu amigo, é que essa festa do carnaval é um culto aos demônios, onde os demônios se alimentam de todo tipo de pecado que está sendo cometido: bebedeiras, orgias, prostituições, imoralidades, homossexualismo, tudo que há de errado, meu irmão, alimenta Satanás. Será que você não cansa de alimentar o diabo, de alimentar ele dentro da sua casa, através da sua vida de bebedeira, através de sua vida dissoluta? Conserta com Deus, conserta com Cristo, porque se você descer ao pó, a sepultura hoje, desconcertado com Deus, não vai resolver missa de sétimo dia, pois você vai descer ao mais profundo abismo, ao abismo chamado inferno, aonde será a sua recompensa, porque a Bíblia diz: não vos enganeis, nem os mentirosos, nem os injustos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os idólatras, nem os roubadores, nem os assassinos herdarão o reino de Deus. Por isso consertem com Deus. Os tais que praticam as iniquidades estão destituídos da glória de Deus. E é por isso que Jesus, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar salvar os que estão perdidos à beira do caminho. Quem que estão os que estão perdidos? Serão aqueles que, conhecendo a justiça de Deus, deixaram a justiça de Deus. Quem são os que estão perdidos? Serão os que conhecem o Evangelho de Cristo, mas não seguem e não obedecem a Jesus Cristo. Infelizmente muitos estão dizendo Senhor, mas não fazem o que Ele manda. Jesus, ele diz: o porquê me chamais Senhor e não fazeis o que eu mando? O porquê você chama Jesus de Senhor e não está sujeito ao que Ele manda? Não faz aquilo que Deus ordenou em sua palavra. O povo está sendo destruído, os demônios estão destruindo a humanidade com suas doutrinas malignas, porque falta o conhecimento da palavra. O Brasil não é de Jesus, o Brasil precisa se tornar para Deus. O Brasil não é de Cristo, o Brasil é da Aparecida, dos demônios que estão sendo cultuados no carnaval. Precisa se voltar para Deus, precisa se arrepender. O arrependimento, a conversão dos maus caminhos. A conversão não é o homem ter uma religião, isso não é conversão, isso é se tornar escravo. A conversão é o homem deixar seus caminhos maus e seguir os caminhos de Deus, como a palavra nos ordena. Pois Jesus, ele está vindo aí, a Bíblia diz que vai ser o acerto de contas, vai ser o acerto de contas com cada um.
Esse é o Evangelho que foi pregado desde os tempos antigos, a qual o povo hoje não conhece, porque trocam a Bíblia pelos seus entretenimentos, pelas suas novelas, seus filmes, futebol, somente não querem ter o conhecimento da verdade, mas é a verdade do Evangelho. Essa é a única verdade que liberta. O homem está preso em seu entendimento, como fala em 2 Coríntios 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito. O Evangelho não resplandece no entendimento do ser humano, enquanto o diabo conseguiu cegar o entendimento, para que não compreenda a palavra de Deus, para que não venham dar credibilidade à palavra de Deus. As pessoas estão ocupadas sem tempo para Deus, estão ocupadas sem tempo para Deus, com seus entretenimentos, com suas festas, com suas novelas, com seus futebol, com as suas cachaçadas da vida. E eu quero ver se Deus vai ter tempo para você também. Jesus, ele vai olhar no olho de cada um de nós, e Jesus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Você vai dizer: mas eu tinha uma religião, em teu nome eu fiz muitas coisas. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno, aonde haverá choro, pranto e ranger de dentes. É isso que a Bíblia fala a respeito do inferno. Vai haver choro, pranto, ranger de dentes. Isso o Espiritismo prega, Catolicismo prega, Testemunha de Jeová, evangélico, mas isso é o que a Bíblia diz. Haverá choro, pranto e ranger de dentes para aqueles que rejeitam aos retos caminhos do Senhor, para viver em suas iniquidades, para viverem em seus caminhos maus, para viverem em seus caminhos tortuosos. Mas nessa tarde, meu amigo e minha amiga, você está sendo alertado. Conserte a vida com Deus, endireitem os seus caminhos, endireitai as suas veredas, preparai o caminho para o Senhor, pois o Senhor ele está vindo aí, cidade de Goiânia. O Senhor Jesus ele está vindo aí, região noroeste. Jesus ele vem aí. Ouçam, ó moradores da terra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, pois Deus ele tem alertado, meu amigo. A Bíblia diz que, como pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Não é por você ser evangélico, não é por você ser católico. Deus ele salva pela loucura da pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Não sei para onde eu vou. Temos muito trabalho à frente que a realizar. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus contigo. Que Deus te abençoe. Assim diz o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem caminhar em luz nunca andará em trevas. Jesus é a luz deste mundo. Mas só que a Bíblia diz que os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz que é bendita e eternamente. A luz ela veio ao mundo. Jesus, a luz deste mundo. Mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. O que a Bíblia nos mostra é que reprovaram a Jesus Cristo.
ou seja, em seus corações. Muitos reprovam os caminhos do Senhor, aprovam tudo que é errado em seu coração, e tudo que seu coração se propõe a seguir, seguem, mas não se sujeitam ao Evangelho de Jesus Cristo. A luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz, que é bendita e eternamente. Ou seja, Jesus, ele veio, ele trazendo um caminho, ensinando acerca do reino de Deus. Mas os homens rejeitaram. Está aí a rejeição, o que ela tem trazido. A Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai falar em Romanos capítulo 1, como não fizeram questão de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou e os abandonou às suas práticas infames, às suas práticas imorais. Ou seja, o homem não quis saber de Deus, não fez questão de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus, de buscar satisfazer a Deus, mas muito pelo contrário. Assim Deus os abandonou. Deus não é como as religiões nos apresentam. Deus não é como as religiões nos ensinam, que ele fica chorando, implorando. Não, quando o ser humano quer saber de Deus, Deus abandona. Está aí muitos andando para baixo, para cima, em suas bebedeiras, orgias, adultérios, com a vida toda desconcertada diante de Deus, e falando que Deus caminha com ele. Deus caminha comigo. Deus está no meu coração. São mentirosos. Deus nos abandonou. Não quiseram ter conhecimento de Deus. A Bíblia não querem ler. Quantas vezes você leu a tua Bíblia nesse dia de hoje? Quantas vezes você fez menção de examinar as Escrituras Sagradas? Agora, quantas vezes você parou para ver um jornal, ler um jornal, para ver futebol, novela? E quantas vezes você mencionou acerca da Bíblia Sagrada? Jesus diz: examine as Escrituras Sagradas, pois elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. Jesus deixou a Bíblia para o homem se informar acerca da salvação. Só que o diabo deixou as mídias para que o homem esteja desapercebido, sem tempo. E ninguém tem tempo para Deus. Tem tempo para trabalhar, arruma um tempo para viajar, mas para Deus é o que sobra. Dão as migalhas, o resto. E Deus não quer o seu resto. Deus, ele quer o melhor do homem. E o melhor do homem não é o que ele ganha financeiramente, não é. O melhor do homem é o seu coração quebrantado e contrito. É a sua vida reta diante de Deus, com os seus caminhos retos e aplanados diante da palavra de Deus. Deus não quer coração, amigo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Deus não quer coração, meu irmão. A Bíblia diz que do coração provém os adultérios, os homicídios, as bebedeiras, as idolatrias, os roubos, as imoralidades. Não é coração que Deus quer. A palavra de Deus diz: todo o corpo, alma, espírito vivente, para Deus, sejam conservados, irrepreensíveis, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ainda não veio. Como os mentirosos, os testemunhos de Jeová dizem, ele virá. E a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, o mundo atual se reserva para o fogo. Quando Jesus vier, este mundo será reservado para o fogo. Destruição. Eu pergunto, se Jesus veio, porque o mundo ainda existe, não foi destruído com fogo. Se veio, então o que fazemos aqui ainda? Porque a Bíblia diz que este mundo atual se reserva, se entesoura para o fogo ardente. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Então, meu amigo, creia no Evangelho, leia a Bíblia Sagrada, pois o tempo está próximo, onde a vinda de Cristo está se aproximando. Os acontecimentos apenas nos mostram e confirmam
o que a Bíblia diz, o aumento de falsos profetas, a dureza do coração do homem, a imoralidade crescendo, as orgias, as bebedeiras, as idolatrias, todo tipo de iniquidade, porque o tempo do Senhor está próximo. Sabei, assim, quando vai chover, quando é verão, mas não sabem quando se aproxima a volta de Jesus, porque não sabem acerca do que diz o Evangelho, porque não leem, porque não estão interessados em conhecer a Deus. Só que como não buscaram o conhecimento de Deus, a Bíblia fala que Deus abandonou. Então, meu amigo, se prepara para encontrar com Jesus. Você já parou para pensar, se hoje fosse o dia de prestar conta com Deus, como estaria você diante de Deus? Será que você estaria perdido ou salvo? Já parou para pensar? A Bíblia diz que Deus vai julgar cada um com justiça e com juízo. Deus vai julgar segundo as obras de cada um. Será que as tuas obras elas te condenam hoje? Ou será que as obras suas hoje estão de acordo com a vontade de Deus? Porque acreditar em Deus, todo mundo acredita. A Bíblia fala que os demônios também creem. No livro de Tiago, os demônios também creem e se estremecem. Mas a salvação, ela vem por fazer a vontade do Pai. Foi o que Jesus falou. Foi o que Jesus assim disse. Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus disse que aquele que faz a vontade do Pai, esse sim entrará no reino de Deus. Mas muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Deus manda. E Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Sabe aonde que isso é encontrado na Bíblia? Em Êxodo 20. Não tomarás ao nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não falam o nome de Deus, mas não fazem o que Ele manda. Em tudo que é pecado, em tudo que é rodinha de cachaça, de futebol, falam de Deus, só não fazem o que Deus manda. Falam do nome de Deus em vão, como fala em Mateus 15, versículo 8. Em vão me adoram, com os seus lábios me honram, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, ensinando e seguindo doutrinas que são preceitos dos homens. Muitos estão seguindo a doutrina da sua religião, e não a de Cristo, preceito dos homens, porque Jesus não mandou ninguém fazer oferenda para demônio nenhum, para pombagira nenhuma, para Exu nenhum. Maria não é digna de honra, de veneração, mas a Bíblia diz que toda honra, a glória é a Deus, não é a criatura. Glória a Deus, aleluia. Grande é a seara e poucos querem semear nela. Poucos querem ceifar e trabalhar nessa seara, né? A palavra de Deus diz, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Ela é grande, mas cadê os trabalhadores? Poucos querem trabalhar nela. Poucos. Olha aí. Os campos estão maduros. Está precisando de trabalhador, mas poucos querem trabalhar nesse campo. Vamos. Maravilhoso pregar o Evangelho. Vou finalizar por aí o vídeo, né? E Deus abençoe aí aos irmãos. Enquanto eu tô andando por aqui, eu tô conhecendo aqui as oportunidades que eu tenho para pregar o Evangelho. Tô conhecendo mais ruas aqui, né? Como eu falei na live, eu tenho um projeto, né, de pregar na região toda. Quem sabe um dia a cidade de Goiânia toda. Por enquanto eu tô aqui nessa região, né, noroeste. Um dia eu finalizo ela. Já fiz uma parte imensa dessa região e hoje eu fiz mais uma parte. Tem mais, ficou um pedacinho ainda para trás, que é cansativo, né? E Deus abençoe os irmãos, retribua os irmãos aí que oram pelo ministério. Deus retribua os irmãos que também estão pregando o Evangelho, né? Tem que ser pregado o Evangelho.